Vamos falar de Americanas, então, rapidinho. Aí, ó, capacidade de geração de caixa da empresa. Obrigado, Gilmar, também. E aí tem um... Porque isso me veio um monte de conversa aqui que eu tive sobre isso. Mas o EBITDA, ou EBITDA, ou EBITDA, segundo alguns, ou EBITDA, que os ingleses, né, como os ingleses pronunciam isso. Eu não sei de onde tirar o EBITDA, mas virou comum na Faria Lima você falar EBITDA, com D. Não sei porquê, tá bom? Mas se você quiser abrasileirar, basta colocar um Lagida na conversa, que você vai todo mundo olhar para você, é verdade. Mas não tem problema. A vida é assim mesmo. Não precisamos ser iguais a ninguém. Bom, a Americana então apresentou os nomes dos responsáveis pela fraude, e é claro que isso levantou algumas dúvidas aí no mercado. O Americanas explicou ali um pouquinho o que era aquela operação de risco sacado, não vou entrar nessa história aqui agora, mas teria causado esse problema aí de 20 e poucos bilhões de reais, e colocou no colo da diretoria que já saiu. Pode subir um pouquinho que os nomes estão lá embaixo, meu querido Joel. Aí, ó, o relatório indica a participação do ex-CEO Miguel Gutierrez, que ficou à frente das Americanas por muito tempo, né? Acho que, se não me falha a memória, 2 décadas, e era o homem de confiança dos sócios majoritários, afinal de contas, não seria o cara à frente da Americanas por tanto tempo, se não o fosse. E além dele, são citados os diretores Ana Cristina Ramos Saicali, José Timóteo de Barros e Márcio Cruz Meirelles, além dos ex-executivos Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes. 5 deles ainda estavam na companhia e foram todos afastados em função desse relatório que a auditoria independente está fazendo. Tudo isso vai acabar fazendo uma revisão aí dos balanços passados, e a expectativa é que o patrimônio líquido lá fique negativo em função de tudo isso. O fato é o seguinte: então, a gente teve a confissão das Americanas de que houve uma fraude, né? Pode colocar aí. Inclusive, eu falei com os advogados do que representa aí os acionistas minoritários, e eles dizem que vão pedir novamente o bloqueio dos principais sócios e desse pessoal aí da diretoria, mas o alvo maior aí são os principais sócios da 3G, o Marcel Telles, o Beto Sucupira e o Jorge Paulo Lema, porque na cabeça deles é muito possível, né, em função de todo o conhecimento que eles tinham da empresa, por serem investidores experientes, conhecidos, né, e sábios, né, como é que a gente fala, com conhecimento de negócio, que em algum momento acabe se apontando que eles também tinham conhecimento da fraude, certo? E isso que é o argumento, né? Segundo aí a advogada com quem eu conversei, a Tayanara Rocha, do Daniel Gerber Advogados, que é o escritório que está representando os minoritários, é improvável que os principais sócios não tivessem conhecimento de uma fraude desse tamanho. O Max Mustrang, que foi entrevistado por mim aqui no Morning Call umas semanas atrás, também conversei com ele, e ele disse, olha, com tantos níveis de controle, vocês sabem que o Max também não poupa palavras, né? Com tantos níveis de controle de uma empresa, comitê de auditoria que ninguém pegou, que o próprio investidor não pegou, com um rombo desse tamanho, estamos falando de investidores que são alguns dos maiores do Brasil e talvez mundiais, né? Como é que ninguém pegou essa dimensão toda de fraude, né? É muito difícil, diz aí o Max, para qualquer pessoa minimamente experiente falar que deixaram passar um elefante de 20 bilhões de reais debaixo do nariz de todo mundo, né? E é esse o ponto, tá? O CEO da Americanas esteve ontem na CPI da Americanas, inclusive, e falou que já tem, né? Como já tinha saído esse documento,
esse fato relevante da própria Americanas, ele só confirmou que inicialmente demos tratamento de inconsistência contábil, mas agora temos elementos para dizer se chama fraude. A fraude das Americanas é uma fraude de resultado que fez com que muitos diretores, conselheiros e outras pessoas tivessem, então, bônus milionários em função dessa mudança aí nos itens da contabilidade para poder fazer com que a empresa parecesse que estivesse dando lucro, enquanto não estava, tá? E tem mais coisa provavelmente para aparecer aí. Vamos ver. O que parece é que a Americanas também está tentando fechar um pouquinho o cerco em cima desses diretores e conselheiros que estão apontados lá naquele primeiro relatório, tá? O trio da Americanas pode ficar 3 anos sem vender ações da empresa. Isso aí está na negociação que eles estão fazendo com os credores, e o 3G está oferecendo aí aparentemente 12 bilhões de reais de aporte na empresa, e aí eles ficariam com um lock-up de 3 anos. Isso quer dizer que eles não poderiam vender as ações que eles vão adquirir quando entrarem com esses 12 bi, tá? Durante 3 anos, o que daria algum conforto aos acionistas. Lembrando aquela história dos minoritários, uma coisa importante de vocês pensarem é o seguinte: quem tinha ação da Americanas à época da divulgação da divulgação da notícia da fraude, né, da inconsistência contábil, lá quando o Sérgio Rial deu a primeira fala pública sobre isso, você teria, para os advogados, você teria direito a recuperação desse prejuízo, porque você foi induzido a um investimento com base em informações falsas. Então, a empresa deveria ressarcir o prejuízo que o acionista teve. É isso que os minoritários estão atrás, tá bom? Não é o que ontem eu conversava com os advogados, estava perguntando justamente sobre isso, porque eu não sabia como é que isso funcionava, né? Falei, mas eu perco dinheiro num trade e aí entro na justiça por causa disso? Não é isso. Aquela queda, né, que saiu de 12 para quase R$2, R$1 e alguma coisa, o preço da ação da Americanas, essa queda aqui você teria direito a ressarcimento, tá? Como a fraude já está mais ou menos comprovada, as chances aumentam de você conseguir algum ressarcimento, embora vocês saibam que as coisas não são assim tão preto no branco, né? Mas só para esclarecer aí para vocês, caso vocês tivessem caso vocês tivessem em dúvida aí sobre isso. O Eduardo Pinto aí, o Gilmar Souza e o Eduardo Pinto Conceição, lembrando aqui a PwC, né? A PwC é a empresa de auditoria que deixou passar isso tudo também, né? Também está sendo investigada lá pela CVM. Vamos ver, né? Normalmente as empresas de auditoria se livram disso. Eu não sei o que acontece, mas esse pessoal aí, em geral, não acontece nada com eles, tá? Mas, obviamente, toda vez que o cara vem te vender aquele, não, compra essa debenture aqui, ó, compra esse papel, é AAA. Não leve só isso em consideração. Isso é importante, alguém fez alguma análise, mas é muito difícil você ter certeza, visto tudo que a gente já viu na história sobre empresas de auditoria, coisas que a gente viu lá na crise imobiliária nos Estados Unidos, agora com a Americanas, teve também um problema lá na Austrália recentemente, teve um problema na Europa também recentemente, com empresas de auditoria. Então, não dá para você simplesmente tomar como verdade absoluta aquele rating, né? Ajuda, mas também pode não refletir a realidade, tá bom? César Vieira dizendo que se mudar o nome de Americanas para Sucupiranas, imediatamente vira investment grade, resolve essa crise de confiança. Olha aqui, ó, Otílio Neto, sardinhada, o mercado de ações sobe e desce, sobe desde março porque se antecipou as notícias atuais relativas ao eventual início da queda de juros. É isso. Não esqueçam, o mercado pode sim estar errado, tá? E ter que fazer uma correção aí. Eu acho que esse Copom, as decisões de juros dos Estados Unidos hoje e do Copom, do Banco Central brasileiro, na quarta-feira que vem,
são decisões muito importantes para esse shift ou essa mudança de humor ou de perspectiva com a Bolsa brasileira, com a Bolsa americana, com a economia mundial como um todo. Tá? Então, vale a pena esperar um pouquinho, eu acho. Tá? PwC também está na IRBR3, é verdade, hein, Fábio? Tem outras coincidências aí, se você for estudar. Por que será que eu acho que os acionistas empregados vão ver navios após décadas de ações judiciais? Não sei, nunca aconteceu, né? É isso, ó, Francisco, também concordo com isso. O rating ajuda, mas também pode enganar você. A Americanas era AAA, tá? Só para vocês lembrarem disso. As dívidas da Americana eram AAA e agora aquelas debêntures lá estão valendo quase nada, tá? Então, quem tinha esse dinheiro emprestado, tinha emprestado, comprado debêntures das Américas. Por isso que eu falei ontem, eu falei sobre Tesouro Direto, falei, é óbvio que você pode fazer isso em papéis privados, né? Tem tanto de emissão bancária quanto de empresas, como Americanas e outras. Mas isso exige um pouco mais, eu acho, de refino analítico, um arcabouço, como está na moda, um arcabouço analítico para você olhar um pouco mais para as empresas com um pouco mais de diligência. E lembrem-se, o problema com a Light, por exemplo, agora, o problema com a Americanas lá atrás, você tem aí diversos gestores especializados em fazer não stock picking, esse debt picking, né? Essa escolha de dívidas para investir que foram ludibriados. Estão aí amargurando uma marcação a mercado que, de repente, faz os papéis deles virarem zero, né? Sei lá, 1, 2% do fundo, mas é um impacto razoável.